sejam bem-vindos a mais um Sala da Alma, a esse encontro que nós temos marcados aqui, eu e você, para que a gente possa aprender mais sobre a nossa alma, possamos exercitar tudo que a gente vem aprendendo. Nós temos muitos temas importantes aqui para o crescimento da nossa alma, a gente tem aprendido muito através da palavra, com a pastora Márcia. Olá, pastora, tudo bem? Oi, Mus, tudo? Então tá bom, hoje nós temos mais um tema muito interessante, creio que você que entrou nesse vídeo já está curioso por esse tema, né? E eu gostaria de te lembrar que nós temos todos os episódios do Sala da Alma disponíveis nas nossas redes sociais, Igreja Caminho da Verdade. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então você pode acompanhar lá todos os episódios. E mande para nós as suas dúvidas, os seus comentários. É muito importante para nós sabermos aquilo que você tem assimilado, entendido daquilo que a gente vem estudando aqui. Vamos lá para mais um tema então? Megalomania, pastora? Isso, hoje nós vamos tratar dessa atividade de superestimar, né, o ego, o ser humano. Nós temos muitas situações diferentes na sociedade comum, né? Temos aquelas pessoas que se depreciam, que se diminuem diante da vida, diante das circunstâncias, maximizando as coisas ruins. E nós temos as pessoas que trabalham de uma forma totalmente diferente, ao avesso, que é conhecido como uma megalomania, que é essa superestimar-se, né? Querer estar acima de tudo, se sentir um Deus. E isso é por meio da soberba e da arrogância. Eu quero ler um texto com vocês, muito interessante, do salmista Davi. Este particularmente é um texto que eu gosto muito. Em Salmo 19, versículo de número 12, o salmista Davi diz assim, ó: quem pode entender os seus erros? Ele diz, purifica-me todos que me são ocultos. Ou seja, ele reconhecia que existem erros na vida que nós não conseguimos entender, que são coisas que elas são simplesmente numa volúpia dentro de nós, num instinto dentro de nós, e até mesmo não houve um planejamento precoce para que façamos, né? Temos pessoas que às vezes testemunham de erros que fizeram e que quando elas acordaram, elas já tinham praticado aquilo. E que força é essa? Que situação é essa? E ele diz assim, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de tão grande transgressão. Então o que o salmista Davi relata aqui é que a soberba, ela cria-se então um ambiente de hipocrisia, um ambiente de inverdade, se assim melhor compreensível para você. E ele diz, da soberba guarda o seu servo. Ou seja, ele pede a Deus para guardá-lo da soberba, guardá-lo da arrogância. Por quê? Porque ele sabe que quando a soberba ela entra dentro da alma humana, nós sabemos disso, ela entra para dominar, né? Todo sentimento negativo e agressivo, ele entra com uma predominância. Então você vê, por exemplo, a alegria, a paz, a segurança, o ânimo, são sentimentos bons, passivos, que entram construindo. Mas sentimentos negativos e agressivos, eles já entram com um ímpeto, né? E a soberba, ela é assim. Nós sabemos que Deus se afasta do soberbo e se aproxima do humilde. E nós hoje temos uma convivência com a soberba, as pessoas elas convivem com a soberba como se fosse uma coisa natural. E a soberba afasta Deus do ser humano. E essa megalomania, que é a mania de se sentir mega, pop, acima de tudo, né? Top, acima de todas as coisas, onde o que você pensa, onde o que você é, onde os seus padrões, onde as suas maneiras estão acima de tudo. Isso é uma doença hoje que a sociedade não só pratica, mas incentiva, né? Pastora, nós já escutamos várias vezes, a senhora já nos ensinou que todos nós temos a soberba. Isso. Partindo daí, essa situação de hoje, ela é uma forma de não saber lidar saber trabalhar com essa soberba? Não, todos nós temos a soberba, somos nascidos em soberba, né? O pecado original trouxe a soberba, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre Adão. O pecado original trouxe a soberba. Só que quando nós nos convertemos, nós nos deparamos
com um aprendizado de recursos, de instrumentos da parte de Deus, para que nós possamos vencer o domínio dela. E é algo que temos que vigiar diariamente. Se você analisar biblicamente falando, todas as pessoas que cometeram erros que foram mais graves, erros menos graves, foi em nome da soberba, de achar que sabia, de achar que podia, de achar que conseguia, né? Então, a soberba, Muzi, ela deve e tem que ser controlada, ela deve ser subordinada à palavra de Deus. Então nós temos que aplicarmos a nossa alma à humildade, e essa prática de humildade ela se tornar tão constante, tão praticável e tão apreciada, porque existem pessoas que elas são forçadas a serem humildes, forçadas a pedirem perdão, forçadas a perdoar. Isso não é natural nem genuíno. Então, quando nós começamos a gostar da humildade, quando é que você gosta da humildade? Quando você percebe a recompensa dela. A humildade ela é muito recompensadora. As pessoas humildes, elas são mais fáceis de ter paz. As pessoas humildes são mais simples. As pessoas humildes são mais seguras. As pessoas humildes, elas são mais lógicas. Elas conseguem ter mais segurança, administram melhor as coisas. Então, quando você percebe que a humildade ela é muito vantajosa, então você começa não só a simpatizar com a humildade, mas você começa a conduzir a sua alma a gostar de ser humilde. Né? Por quê? Porque a nossa tendência natural é querer sermos soberbos. Isso é tendência natural do ser humano. E aí, quando somos humilhados pela vida, aí nós nos deparamos com a nossa soberba, então nós ficamos um tanto assim inconformados, desconfortáveis. Mas aí nós vamos percebendo que a humilhação não é humildade, né? A humilhação é a quebra, a exposição da nossa soberba. Então, né? Então, quando somos expostos, quando ficamos ofendidos, quando existe uma situação que nos deixa desconfortáveis, o que o Senhor nos mostra? Ele nos mostra a nossa soberba, porque fomos humilhados dentro do nosso contexto, dentro da nossa vida. Então, nós deparamos a nossa soberba, né? Aquilo que queremos construir, imagem idealizada, ambiente adequado. Então, quando nós somos quebrados por meio da humilhação, nós identificamos a nossa soberba. E aí, de uma maneira, o Espírito Santo nos leva a esse comportamento. Inicialmente, é um comportamento de humildade. Depois que vai se tornar uma essência. Pastora, humildade, como que a gente pode definir ela num comportamento correto? Porque hoje se confunde muito humildade com passividade, né? Com algumas situações até depreciativas assim, né? Como que a gente pode definir humildade? A humildade, Muzi, ela é cada ser humano conhecer o lugar dele. Isso é humildade. É você conhecer seu lugar, você conhecer a sua constituição, é você conhecer aquilo, saber aquilo pelo qual você nasceu, é você viver aquilo que os projetos de Deus para a sua vida. Isso é humildade. Humildade é você não querer ter mais do que aquilo que foi destinado para você e nem menos. Então é você estar dentro de um contexto, né? Um contexto pacífico, onde você sabe quem é e sabe quem é Deus na sua vida, né? Sabe quem é o divino, quem é o Senhor na sua vida. Então isso é humildade, é você saber que você não é um Deus, né? Isso é humildade. Então ele diz assim, para que não se senhorie de mim, então serei sincero e limpo de tão grande transgressão. Então você vê que o próprio salmista Davi, ele identificava a soberba, e nós sabemos que Davi teve alguns ápices, né, de soberba, ele identificava isso como uma grande transgressão, porque é uma grande transgressão mesmo, porque todos nós sabemos, né. Agora eu quero ler com vocês a proposta de Satanás para Eva. Ele diz assim, bem assim para ela, né? Em Gênesis capítulo 3. Ele diz assim, se abrirão os vossos olhos, no versículo 5, e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Então, essa questão de megalomania, isso começou na queda, né? Onde o ser humano, ele quer ser um Deus particular, um senhor de si mesmo, né? Todo ser humano, Muzi, constrói um ponto de referência na vida. Isso é uma coisa muito interessante que dá um estudo enorme de várias salas da alma.
né? Todo ser humano tem um ponto de referência. A partir desse ponto de referência, ele vai linkar ótica, conclusão, aspiração, juízo, tudo vai partir dali. É como se fosse uma fonte e dessa fonte você tirasse água para tomar banho, você tirasse água para cozinhar, você tirasse água para fazer o seu suco, você tirasse água para beber, você tirasse água para poder usar na sua higiene pessoal, para limpar a casa. Então, dessa fonte você vai usar para todas as necessidades da sua vida. Bom, todo ser humano tem um ponto de referência. Todo ser humano, ele nasce com um ponto de referência. E isso é herdado por meio de algumas características familiares, tá? Então, de onde vem o ponto de referência? Ele é genético, tá? Ele vem também de pai, de mãe para filho. Ele vem do ambiente social, que é a família, ou então escola, nível social que ele frequenta, e também vem da disposição particular. Então vamos dar um exemplo. Ponto de referência de uma pessoa. Eu preciso, tá? Suas necessidades. Então o ponto de referência dela será as necessidades dela. Outras pessoas, ponto de referência, eu quero. Cobiça, busca, procura. Outro ponto de referência, eu quero ser amado, eu preciso, eu tenho carências. Então são pontos de referência. Outros pontos de referência, eu sei, eu consigo uma família estruturada que cria seus filhos com segurança e tal. Eu sei, eu posso ensinar. Então eu dei alguns exemplos assim sobre pontos de referência que fazem parte do núcleo do ser humano. Esse ponto de referência, música, precisa ser muito bem analisado. Por quê? Porque se todas as coisas partirão desse ponto de referência, então precisa ter uma análise. Por exemplo, qual é o seu ponto de referência na vida? A partir do que você julga, a partir do que você analisa, a partir do que você conclui, a partir do que você se defende, a partir do que? Aí você diria assim, bom, o melhor ponto de referência que teremos que ter é a palavra de Deus. Pois é. Então, como cristãos, nós aprendemos como ponto de referência a palavra de Deus. Só que é interessante quando você observa que pessoas frequentadoras da igreja, pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servir a Deus e amar a Deus, não têm a palavra como ponto de referência. Tem as suas experiências particulares, principalmente as de preferência, que são os seus traumas, que são as suas dores, que são as suas experiências. Então, quer dizer, eu tenho um ponto de referência sobre as minhas traições. Então, tudo na minha vida terá insuspeito. Um negócio, não sei, essa pessoa sei lá. Então, é interessante isso, que mesmo ao a conversão e mesmo entrarmos dentro da igreja, eu observo isso como pastora já há muitos anos, né? Faz muitos anos, desde quando nós nos casamos, faz 37 anos de casamento. Então, eu observo que existem muitas pessoas dentro da igreja, Muzi, que elas estão dentro da igreja, mas o ponto de referência delas, do qual elas vão tirar conclusões, elas vão tirar condicionamento, padrão, não é a escritura, é o ponto de referência. Por que eu chego no ponto de referência? O que tem o ponto de referência com a megalomania? Por quê? Porque quando eu tenho ponto de referência, seja ele qualquer que for, sem ser a escritura, eu vou cair aonde? Na soberba. Por quê? Porque o meu padrão, a minha dinâmica, o meu ponto de referência vai ser superior a tudo. Então a palavra vai dizer uma coisa, mas o meu ponto de referência vai dizer outra, porque vai ter tudo a ver comigo. Então, eu terei um padrão de conduta diferente da escritura predominante. Então, o que vai predominar vai ser a palavra? Não. O que vai predominar vai ser a voz de Deus? Não. O que vai predominar é o quê? É o meu padrão e a minha dinâmica. Então, por que eu chego a falar sobre esse ponto de referência? Você como cristão, você como uma pessoa que ama Deus, você como uma pessoa que quer, né, ter sucesso na vida, você precisa entender qual é o seu ponto de referência. O que é que você estabeleceu na sua vida para que dali você tire características pessoais, você tire dinâmicas. Por exemplo, existem pessoas que o ponto de referência dela é defesa.
Porque sofreram muito na vida, porque foram muito escanteadas, porque foram muito abandonadas. Então elas têm um ponto de referência. Eu preciso me defender. Então quando elas estiverem em posição de ataque, quando elas forem atacadas, o que elas vão fazer? Elas vão, o ponto de referência delas vai falar mais alto. Eu estou sendo ofendida, eu estou sendo atacada, eu preciso atacar, eu preciso me defender, ou então eu sou vítima, eu estou sofrendo. Não existe a palavra de Deus como entendimento dizer assim, não, peraí, Deus está sabendo o que está acontecendo comigo? Está. Tudo está debaixo do controle do céu? Está. Vai tudo dar certo? Vai dar tudo certo. Entendeu? Então, o que é a megalomania? Onde ela começa? As pessoas se tornam megas, elas se tornam soberbas e arrogantes, não é do dia para a noite, mas elas começam com um ponto de referência, com uma necessidade de defesa, com uma necessidade de estrutura, uma necessidade de ter um ponto de entendimento onde dali ela vai tirar as maneiras de agir, as maneiras de reagir, o jeito de viver, os padrões. Isso vai se tornando o quê? Vai se tornando uma forma ignorante. Elas vão olhando tanto para este ponto, é igual você. Se você começar a olhar para um ponto, olhar para aquele ponto, de repente tudo em volta começa a ficar desfigurado. De repente você não vai enxergar mais nada em volta, apenas aquele ponto. Então, quando você tem um ponto de referência e você vive a partir dele, podemos falar até outro sala, alguns pontos de referência, mas eu falei sobre um dos principais, que é a autodefesa, de uma maneira ruim e negativa. Ela começa a entrar num período de ignorância, num ciclo de ignorância, onde ela não vê mais nada, onde ela não consegue enxergar. E aí que entra a soberba. A soberba começa a atividade dela, clara, quando a ignorância chega, porque fizeram comigo, porque eu não mereci, porque eu sou vítima, porque... Então há essa ignorância, onde não se consegue enxergar os planos de Deus, as observações, onde não se consegue uma visão nítida sobre eu sou maior do que essa situação. Quando eu busco o meu ponto de referência como defesa, como padrão, como conduta, como critério para a minha vida, e não os mandamentos de Deus, eu caio o quê? Na ignorância. Essa ignorância me leva a soberba, onde a minha dinâmica vai valer, o meu padrão vai valer, o que eu quero vai valer. Pastor, esse ponto de referência, ele até nos impede, às vezes, de fazer uma avaliação correta daquilo que ouvimos da palavra, né? Porque muitas vezes a pessoa se relaciona com a palavra dentro da sua referência, né? Então ela adequa à palavra aquilo que ela entendeu, né? E o resto... E tem a sensação de que está tudo bem porque ela está com a palavra ali, né? Porque então, o ponto de referência são as buscas e a construção particular que ela teve a partir do entendimento. Então ela está fechada para o entendimento da escritura. Não, dei um exemplo para você. Eu preciso me defender. Toda pessoa que um dia foi rejeitada, ela tem um ponto de referência de autodefesa. Ela entendeu que ela precisa se defender. Então todos os recursos dela, toda a dinâmica, todo o padrão dela vai ser para a própria defesa. Então ela vai ganhar essa ignorância nessa autodefesa. E essa autodefesa dela não é defesa verdadeira. É ocultamento, é fuga, é vitimização, porque a partir de um ponto de referência. Não é uma autodefesa bíblica, não é uma autodefesa segundo o padrão de Deus, mas é um ponto de referência dela mesma, construído por próprias experiências. É igual você. Tá, vou dar um exemplo melhor. Você não sabe construir, você não tem nada de engenharia, não sabe nada. E você quer construir uma casa, né? Então, só que você não quer construir uma casa simples de tijolos, você quer construir um segundo andar, anima o terceiro andar. O terceiro andar fica assim, o segundo fica assim e o primeiro fica assim. Então não dá certo, né? Sem estrutura, sem nada, qualquer vento, a casa cai em cima de você. O ponto de referência é nós queremos construir a nossa vida a partir das conclusões que tivemos de experiências negativas ou positivas, tá? Como o empirismo, que nós falamos, e a partir daí nós vamos construir o nosso ponto de referência e esse ponto será a fonte de padrão, de dinâmica, de conclusão, de reação e de ação diante da vida. Não funciona. Aí vem a megalomania. Então a megalomania
é eu me levantar, superestimar as minhas experiências, superestimar o que eu sei, o que eu acho, o que eu penso, ignorando o quê? Aquilo que Deus diz. Aí entra a megalomania. Então, pastor, assim, o primeiro ponto, quando eu percebi, notei, avaliei, vi o meu ponto de referência. Quando eu vou ter o contato com a palavra, como que eu percebo que eu estou fazendo uso dela? Eu preciso da palavra para poder me tirar desse ponto de referência e passar a ser... A palavra é o resgate. É o resgate. Então, a palavra, primeiro, o objetivo da palavra é fazer uma quebradura te humilhando. É a única maneira de você acordar. Essa humilhação abre os seus olhos, né? Então ela cria uma ruptura entre você e o seu ponto de referência. Então você percebeu que você se escondia atrás do ponto de referência. E o ponto de referência funcionava como um escudo contra a palavra. Tem que haver essa divisão. Quando você usa o seu ponto de referência, isso é muito claro. Você está se blindando da palavra de Deus. Por quê? Porque se a palavra diz isso, não, eu sei, é isso aqui. Não, é isso aqui. Não, eu entendi, é isso aqui. Então você vai defender o seu ponto de referência ao invés da palavra. Quando a palavra consegue penetrar como espada afiada e quebrar o seu escudo do ponto de referência, e você acorda, aproveita essa oportunidade para entender que é a palavra, que é essa abertura, e não precisa ter medo. Pode ir mesmo que o rio é fundo. Pode ir, porque o Senhor vai te ensinar a nadar. Então primeiro ela vai criar uma ruptura, né, pastor? Primeiro uma ruptura, uma quebradura entre você e seu ponto de referência, tá? Uma decepção. Você vai entender, você vai falar, não, mas espera aí, eu não agi conforme a palavra. Eu agi conforme aquilo que eu entendia da vida. E hoje, Muzi, é muito comum as pessoas. Eu estou vendo isso de uma forma, assim, impressionante e estou pasma em ver as pessoas ignorando a palavra e vivendo os seus próprios padrões. E é interessante observar esse movimento que as pessoas fazem de acharem que a maneira delas, então elas estão dentro da igreja, mas preferem manter as suas próprias maneiras. Então isso é uma megalomania no meio dos crentes. Nós poderíamos aqui falar de megalomania nos ímpios, mas nós estamos falando para pessoas que amam a Deus e que querem servir a Deus. Então, o que é a megalomania hoje no meio dos crentes? É as pessoas colocarem a si mesmas acima dos padrões, acima dos conceitos, acima daquilo que Deus tem nos ensinado, né? Então, o meu padrão, o meu conceito, o meu jeito, a minha maneira de ser, tá tudo bem. Então vamos lá. A criação de padrões e dinâmicas elevadas acima da Escritura é soberba. Se sentir um Deus como o próprio Satanás oferece, vocês serão como Deus. As pessoas se sentem um Deus. Elas se sentem donas de si mesmo, donas da verdade. Isso é horrível. Muzi, o cristianismo não combina com isso que o pessoal está fazendo. O pessoal está usando o cristianismo para projeção própria. Isso não existe, o cristianismo não é isso. Nós precisamos aprender a olhar e entender o que é o cristianismo, o que é que Deus tem nos ensinado. Outra coisa, as pessoas, você não precisa se sentir diferente das pessoas, melhor ou pior. Todos nós somos seres humanos, Muzi. O que eu tenho de melhor vai ser para você, o que você tem de melhor vai ser para mim. E essa unidade e essa agregação, isso enriquece. Isso é riqueza. Você não precisa se sentir melhor que ninguém, porque você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que você não é melhor que eu. Eu não sou pior que você não é pior que eu. Nós precisamos tirar essa concepção errônea, dessa disputa invisível, mas operante no nosso meio. Não tem necessidade dessa disputa. É como se houvesse uma necessidade de um território, né, pastora? É uma coisa impressionante. Né? Eu fico impressionada. Se fomos tirados do mundo para aprendermos os mandamentos e os rudimentos da Escritura, então vamos aprender. Então, por que essa megalomania? Quem tem sucesso? Se você tem um carro melhor, se você tem uma casa melhor, se você a pandemia veio, que maravilha, no sentido de festa,
festa. As pessoas se endividavam o ano inteiro para fazer a festa para uma criança. Um queria fazer festa melhor que o outro, um queria casar melhor que o outro. Isso é horrível no meio dos crentes. Os ímpios é até compreensível, porque eles são vazios, né? Agora nós não, nós conhecemos o Evangelho. E uma coisa muito interessante também é uma disputa por superioridade, que traz destruição. Eu não preciso ter disputa nenhuma por superioridade. Eu preciso encontrar qual é o plano de Deus para a minha vida e porque eu nasci. Eu tenho que ser feliz com a vida que Deus me deu. Eu tenho que produzir dentro do meu território. Sabe como é que eu vejo Deus e o ser humano? Eu vejo Deus assim. Deus dá um pedaço de terra para cada um de nós. Então eu ganhei 500 metros, você ganhou 1000, ele ganhou 300, ele ganhou 200, ele ganhou 100. Não importa a nossa medida. O que importa é que eu ganhei 300 ou 500, eu vou usar cada centímetro desse terreno. Esse é o meu sucesso. Você ganhou 1000, não plante só 500. Eu vou plantar 500. Agora plante 1000. É assim que eu vejo, é assim que eu observo as coisas. Então cada um de nós recebemos um pedacinho do terreno de Deus que Ele nos deu. Então eu quero plantar em cada pedacinho. Eu quero ser dirigida por Deus, cada época. Né? Vamos trocar agora, filha? Vamos trocar, vamos replantar e vamos embora. Uma coisa muito interessante, quando eu renuncio à minha humanidade, eu estou me esforçando para alimentar de prazeres de soberba, de arrogância, com o objetivo de superioridade. Isso é maligno. Então eu nego a minha humanidade para alimentar de um prazer onde eu me sinto superior a você? Isso é arrogância, soberba? Isso é uma pessoa que tem megalomania? É o megalomaníaco, onde ele tem uma mania de se sentir superior, porque a vontade dele, porque a voz dele, porque eu sei, porque eu posso. O que nós sabemos? Né? O que eu tenho que saber? Eu tenho que saber só conduzir a minha vida. Né? Eu tenho que saber amar as pessoas que estão ao meu redor, eu tenho que saber aprender a fazer bem as pessoas, eu tenho que aprender a ser feliz dentro do meu contexto, dentro dos meus desafios. É isso que eu tenho que saber. Eu não tenho que saber mais que você. O que eu tenho que saber é para ajudar você. O que eu tenho que aprender é para ajudar e você para me ajudar. É assim que funciona a nossa vida. Então, quando eu renuncio à minha humanidade com o objetivo de ter o prazer, de me sentir superior a você, eu já fiquei neurótico. Quantas pessoas que fazem isso por meio do dinheiro, por meio do status, por meio de condições? Isso é coisa de gente maluco. Agora, a questão nós temos assim na cultura grega o Olimpo, né? Olimpo era um monte que se acreditava que ali era a habitação dos deuses. Uma coisa muito interessante é quando você vê a pessoa, quando ela tem essa doença, quando ela é uma pessoa que pratica essa doença da soberba, da prática, ela procura o próprio Olimpo. Ela procura construir o próprio monte, né, dentro da família dela. Então ela procura não o respeito normal, todas as pessoas devem ser respeitadas, mas ela procura aquela submissão das pessoas que estão ao redor dela. Elas procuram a subserviência das pessoas que estão ao redor dela. Ela não entende que ela tem mais para servir os outros, não. Ela entende que o megalomaníaco ele entende que ele nasceu para ser servido. Então esse é o meu Monte Olimpo, no meu trabalho. Então eu vou lutar para ser chefe gerente, para ter o meu Monte Olimpo. Eu vou lutar, eu vou me casar para ter o meu Monte Olimpo. Não, peraí, eu convivo com pessoas, com seres humanos. Eu não sou Deus, eu também sou ser humano. Geralmente essas pessoas, elas não pensam no próximo. Quando elas fazem alguma coisa para o próximo, é simplesmente para autoprojeção. Toda pessoa soberba que te ajuda, Muzi, ela tem um caderninho preto. Fica ali, ó, um caderninho dela. E ela vai querer cobrar isso de você. E ela vai te ajudar para projeção pessoal. Ela quer se sentir bem, ela quer aparecer diante dos outros, então não é verdadeiro. Outra coisa, todo megalomaníaco é alienado às suas falhas. Por isso que ele é um condutor de cada vez mais um ciclo ruim de erros e falhas. Porque ele ignora as próprias falhas. Ele não trabalha na sua humanidade. E uma coisa muito interessante é que as verdades de Deus buscam as nossas falhas.
A verdade de Deus busca as nossas falhas. E a mentira, a conduta arrogante. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma conduta arrogante, eu vou atrair a mentira. Eu vou atrair a falsidade, eu vou atrair a hipocrisia. Se eu sou uma pessoa que eu busco a humildade, que eu busco a construção, eu vou atrair a verdade da parte do Senhor. Entende? Bom, uma coisa muito interessante que nós já estamos terminando, eu quero dizer para você. Eu também sou o que eu não vejo, você também é o que você não vê. Então, nós precisamos de alguém para nos mostrar, de alguém para nos conduzir. Quem, senão Deus, a melhor pessoa para nos mostrar as nossas falhas e os nossos erros. Quando eu me interesso muito pelos seus erros e pelas suas falhas, é porque eu estou fechando os olhos para os meus. Né? Então eu preciso olhar para os meus erros e entender que eu tenho que me construir. Então é muito importante que entender que o ser humano, ele não tem uma essência poderosa e capaz de tudo, que o ser humano não é a verdade em si mesmo, e que ele precisa buscar da parte de Deus a verdade. Então, Muzi, para nós encerrarmos, eu queria dizer uma coisa muito interessante. Nós viemos para Deus para aprendermos a humildade, para praticarmos a humildade, mas se eu continuar em Deus e eu mantiver o meu ponto de referência, onde dali eu tire a minha conduta, eu tire a minha referência e a palavra de Deus passa por ali e ela recebe uma mutação com o que eu penso, com o que eu sinto e ali sai. Fazendo de conta que é de Deus, eu entro lá na maldição de Jeremias. Maldito aquele que torcem as minhas palavras. Então, eu preciso observar se o meu ponto de referência, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu sei, o que eu concluo, tem sido maior do que a Escritura. Porque a Escritura veio para destruir esse ponto de referência e dar uma única base, que é a palavra. Então, se a palavra de Deus ela não está combatendo, ela não está ferindo o seu ponto de referência, você é uma pessoa arrogante e soberba. A palavra de Deus tem que ferir o seu ponto de referência. Ela tem que entrar dentro do seu ponto de referência e mudar a sua vida. Então, você consegue entender que você está aprendendo a humildade por meio da humilhação. O primeiro processo da humildade é a humilhação. Aí depois você começa a gostar dela e praticá-la e você não abandona mais, porque ela é muito recompensadora, principalmente para o coração. Toda pessoa humilde, ela é alegre, ela tem paz, ela tem segurança, ela tem confiança, ela gosta de solitude, tudo bem. É muito bom conviver com pessoas humildes. Até Deus gosta. Até Deus gosta delas. Então, abandona a soberba, né? Seja ela qual forma. A soberba tem 3 níveis. Nós falamos do nível máximo, que é a megalomania. Então, muito cuidado com esse ponto de referência, daí você tira a sua conduta, seu padrão, acima de tudo, acima de todos, acima. Deus quer te dar rudimentos, Deus quer te dar a palavra dele. Olha o que nós lemos no início, Davi orando a Deus, pedindo: Senhor, da soberba guarda o seu servo, para que ela não se assenhorie dele. Então ele diz: Senhor, quem pode entender os seus erros? Às vezes até eu ou você não entendemos, mas Deus pode nos ajudar. Então livre-se da soberba, considere mais o ser humano, considere a sua construção, a sua humanidade. É tão melhor viver livre, tranquilo dessa maneira, né? Sem muita questão, sabe, de querer ser melhor que o outro. Isso aí não leva a gente a lugar nenhum. É isso aí. Você identificou o seu ponto de referência? É importante a gente fazer essa avaliação, até porque nós temos uma jornada, uma vida para conduzir, uma alma para reconduzir ao estado original dela, onde Deus nos criou. Hoje nós escutamos aqui um ponto muito importante e nós precisamos identificar, porque senão não estaremos aproveitando da palavra como deveríamos e essa obra não vai acontecer na nossa vida. Vamos orar, pastora? Vamos, Muzi, mas antes eu queria assim, se você quer saber mais sobre o ponto de referência, porque eu escolho os estudos conforme a ação de Deus, o Espírito Santo, oro a Deus e peço ao Senhor que Ele me dirija. Mas se você quiser saber mais de ponto de referência, manda aí pelo telefone aí que número que você tem, e aí pela palavra de Deus nós vamos estudar dentro dos personagens bíblicos os pontos de referência que eles faziam uso, do qual eles cometeram erros terríveis e então saíram do mandamento. A gente pode fazer isso também, tá bom? Tá bom, vamos orar então. Pai, nós te pedimos por meio da tua palavra, por meio da tua condução, que o Senhor nos ajude
Ensina-nos a sermos humildes, Deus. Nós sabemos que temos que lutar contra a soberba todos os dias. Ensina-nos a gostar da humildade, a gostar da paz que ela oferece, da segurança que ela oferece, da confiança que ela oferece. Que nós coloquemos as nossas confianças em Ti, o nosso coração em Ti. Livra-nos, ó Deus, de qualquer situação onde nos sintamos, Senhor, como um Deus, como pessoas superestimadas, acima das outras pessoas. Isso não é autoestima, isso não é amor próprio, é algo maligno. Livra-nos disso, livra a Tua igreja, livra o Teu povo, Deus, dessa condução maligna e que nós possamos olhar para Ti e sermos felizes ao contemplarmos a Tua face. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você, até o próximo Sala da Alma.